Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 14, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o diário, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF 69 LP 49 e EF 69 LP 51. E os descritores são os D15 e D13. As habilidades em destaque se referem ao interesse e envolvimento pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo, e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática, e nas orientações dadas pelo professor. Se referem também ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades, etc. Os descritores se relacionam com o estabelecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc., e com a identificação das marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante o compartilhamento das respostas, incentivem a participação espontânea e promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta de resolução da questão 2 é escrita individual. Dessa forma, também será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à elaboração de respostas argumentativas. Observem e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Após a leitura do enunciado da questão 3 e da superdica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Solicitem aos alunos que citem suas hipóteses e escrevam-nas no quadro. Em seguida, convidem os alunos a analisarem as hipóteses relacionando-as às características citadas na superdica, eliminando os gêneros textuais que não condizem com elas.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de leitura do texto apresentado na questão 1 é silenciosa. Tal leitura é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Para a proposta de leitura compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para cada aluno, oportunizando assim que a maioria deles participem. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que realizarem a leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento no qual os alunos citarão suas opiniões sobre os textos lidos, observem quais deles demonstraram um bom nível de argumentação, quais participam espontaneamente e incentivem aqueles que ainda não o fizerem. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva proposta na questão 2 possibilitará que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o texto. Durante esse momento, aproveitem também para observar quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará essa leitura. Como a proposta para a resolução da questão 4 é escrita e individual, estejam atentos às dificuldades e às possíveis dúvidas de cada aluno e observem como eles têm consolidado os conteúdos estudados. A proposta de resolução da questão 5 também é escrita e individual. Dessa forma, observem qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à elaboração de respostas argumentativas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um equipamento multimídia para exibição dos vídeos indicados. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade apreciativa na qual obterão outras informações a respeito do livro O Diário de Anne Frank. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, observem quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas, quais deles participam espontaneamente e incentivem aqueles que ainda não o fizerem. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará essa leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 3 é em duplas.
Orientem que os alunos unam-se a colegas com os quais ainda não tenham desenvolvido nenhuma atividade anteriormente. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que indica a exibição dos vídeos e uma roda de conversa sobre os conteúdos deles. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura indicada com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual diário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Elucidem as dúvidas que os alunos ainda possam ter com relação à escrita do texto e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 1 propõe aos alunos uma autoavaliação da produção escrita. Esse é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem,
Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceberem como os alunos vivenciaram o processo e de planejarem novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. A resolução da questão 2 propõe aos alunos que formem duplas e realizem a leitura do texto produzido para o colega. Se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!